CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h43. Quero te fazer uma pergunta aí, ouvinte CBN. Você chegou a trabalhar em casa, o chamado home office? Você, seu filho, algum parente, estão usando aí mais smartphone, né? Por conta da pandemia, mais computador para fazer a aula, para fazer um curso, enfim. Saiba que esse uso maior, mais prolongado, também tem os seus efeitos colaterais. E esse é o assunto de hoje do quadro CBN Saúde. Vamos conversar ao vivo com o oftalmologista Arthur Rezende. Arthur, seja muito bem-vindo à Rádio CBN. Ginês, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer retornar aqui a essa casa, onde eu tenho muito orgulho de fazer minhas contribuições. Acabei de falar aqui que as pessoas acabam usando mais smartphone. Eu mesmo acabo usando mais. As crianças em casa fazem aulas agora, né, pelo computador. Isso, de alguma maneira, pode ter aí pode influenciar na saúde da visão. Com certeza. Mesmo antes da pandemia, né, a revolução digital proporcionou com que várias pessoas, a grande parte das pessoas tem acesso hoje ao tablet, ou computador, ou celular. E a utilização desses aparelhos vem tomando uma proporção muito grande no nosso dia a dia. Antigamente, eles só telefonavam, hoje a gente já vai no banco, estuda e faz tudo através deles. Então, e a pandemia impulsionou ainda mais esse uso, né? Sendo que algumas crianças estão sendo expostas a muitas horas, ou profissionais também que ficam em casa o tempo todo conectados em lives ou no trabalho, e a redução do convívio ao ar livre, as reduções das atividades físicas, a redução do tempo disponível ao ar livre está sendo substituído por mais tempo de tela. E isso tem causado problemas, né, diversos na população. Uma coisa que a gente não presta muita atenção, e a grande causa disso, é que um ser humano, na média, ele pisca umas 20 a 25 vezes por minuto. Só que quando a gente está num smartphone ou no computador, esse número de piscadelas reduz pela metade, a gente pisca de 10 a 15 minutos. E a gente se engana que piscar é um ato inocente, mas piscar é muito importante para a funcionalidade do olho, porque é através da piscada que a gente lubrifica nossa córnea, lubrifica nossos olhos e mantém assim, eles funcionando da maneira adequada. Quando a gente não pisca, porque a gente está muito concentrado no trabalho ou no estudo, a gente quebra nosso filme lacrimal, a gente não repõe esse filme, resultado, a gente fica com o olho seco. E esse olho seco vai causar diversos fatores, diversos sintomas, que podem ser desde dor de cabeça, sensação de cansaço, vista cansada, visão pesada, olho vermelho. Então, isso pode acabar interferindo no dia a dia e na produtividade dessa pessoa. Eu trouxe uma informação aqui curiosa, né, que é o piscar. O piscar lubrifica o olho. Além da questão de ficar piscando e ficar mais com a tela, tem também a questão do tempo seco, que a gente está agora com a umidade relativa do ar bem baixa, né, doutor? Muito. Parece que a gente está no deserto, né? A gente está tendo queimadas, né? E isso vem se refletindo em diversos sintomas também. O olho seco, o olho vermelho, o olho cansado, a garganta às vezes arranha, tá se sentindo mal, com uma certa dor no final do dia, né? A pele, os lábios, o nariz, a respiração e o olho principalmente. Então, potencializando ainda mais esse uso elevado das tecnologias, né? A gente tem o olho seco. E também lembrando que você pode pensar assim, mas o livro também você pisca menos, não tão menos quanto as telas, isso já está comprovado. E a luminosidade, a emissão das ondas eletromagnéticas também ajudam na instabilidade desse filme lacrimal. Então, realmente, assim, o uso do smartphone ajuda. Outra coisa que é muito importante, muitos pais perguntam, é sobre a luminosidade. Às vezes a pessoa fala, doutor, meu filho fica no smartphone, ele apaga tudo e deixa a luz do celular muito clara. Isso também é uma coisa que pode atrapalhar, então a gente tem que ter um ambiente bem iluminado para poder fazer o melhor uso dessas tecnologias. Se a gente for falar de tempo, fixar um tempo, vamos começar com criança. Uhum. Tem um tempo recomendado? Já chegou-se a esse nível? Olha, o máximo seria isso, né, que é de fato orientado aí pelos especialistas?
a gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem um músculo dentro do nosso olho que toda vez que a gente olha para perto, a gente está forçando esse músculo, né? E quando você faz uma atividade muito extenuante, muito cansativa, como trabalhar numa tela, durante muito tempo você está forçando muito esse músculo. E como que a gente descansa esse músculo? Olhando para longe, mirando para o infinito, vamos falar assim, a partir de 6 metros de distância o olho já relaxa. Então, existe uma regra da Academia Americana de Oftalmologia que eles chamam de 20-20-20, que a cada 20 minutos você tem que parar pelo menos 20 segundos e olhar, no caso deles seriam 20 pés, que pra gente não se aplica, mas seria assim, olhar para 6 metros de distância e pelo menos dar uma quebrada de uns 30 segundos, 1 minuto. E a cada hora, se você puder fazer um pequeno intervalo... Seria um relaxamento muscular do olho. Exatamente. Mas não confunda com exercício ocular, viu? Tem muita gente que às vezes na internet, tem muita fake news aí na internet sobre exercícios do olho e terapias que não são comprovadas e não existe nenhum estudo mostrando que tem qualquer efetividade. Perfeito. Em relação a tempo, criança estudando ou até mesmo se distraindo, né? O estudo é importante, é um momento ali adequado, mas naturalmente, talvez até pela questão do isolamento, as crianças estão sem aula. Olha, 1 hora, 2 horas, a gente consegue quantificar o quanto passa de ser natural para ser arriscado? Ginês, se a gente tiver as pausas, você pode usar mais tempo. O que acontece? A pessoa está no home office, ou a criança está na escola, ela tá focada ali naquele ambiente virtual, naquela classe virtual, está focada. E na hora do intervalo, o que ela faz? Ela vai jogar videogame ou vai mexer no celular. Esse que é o problema. Ela descansa carregando pedra. Exatamente. Então a gente não tá dando essa pausa, entendeu? A pessoa fala, doutor, eu fico no computador o dia inteiro, então eu tô muito cansado no final do dia. Aí eu chego em casa com dor de cabeça, aí o que você faz em casa? Não, eu vejo Netflix, eu tô no celular e falo, poxa, você não tá dando uma pausa, né? Então, não existe um limite rígido, eu falar assim, mais de 3 horas faz mal. Mas existem alguns limites rígidos sim para bebês, né? Crianças com menos de 2 anos não devem ser de maneira nenhuma expostas à tela, especialmente celular, né? Menos de? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Essa é a recomendação da Academia Americana de Pediatria e de Oftalmologia. Está em formação ainda. Então, exatamente, a gente não deve expor. E a gente sabe que essas crianças que estão sendo altamente expostas a horas e horas em ambientes fechados, por questões de uso de aparelhos eletrônicos, né? Porque ninguém vai para a pracinha para brincar no smartphone. Então, geralmente, as pessoas fazem isso em casa. Esse excesso de atividade dentro de casa e a falta de atividades ao ar livre, né, está causando um aumento da miopia. Então, hoje a gente vai ter a próxima grande coisa na oftalmologia, é uma pandemia da miopia. Porque se você puxar na década de 90, na década de 2000... a miopia, ela tem uma prevalência de 10% até 15% das pessoas, né, das crianças. Sendo que as estimativas para 2050, 2040 para cima, é que ela possa atingir até 50% de miopia. Quando eu falo miopia, o que seria explicando? A miopia é aquela pessoa que, para deixar bem claro, é aquela pessoa que não enxerga bem para longe, né? Porque as pessoas... Longe seria 3, 4 metros, tem dificuldade para enxergar? Depende muito do grau, né? Se você tem um grau mais alto de miopia, você não enxerga mal para praticamente qualquer atividade, limitação, né? Mas se você tem pouca miopia, você consegue ver bem, mas aí a pessoa reclama que às vezes não consegue enxergar uma legenda de um filme, ou não consegue, ou que reprovou no Detran. Seria mais letrinhas menores? Seria letrinhas menores, depende tudo do grau. Mas... Eu estou assistindo televisão, tenho dificuldade de enxergar claramente uma legenda, por exemplo, de um telejornal. Exatamente, você não consegue enxergar bem, você não consegue ver com nitidez a feição das pessoas. Muitas vezes você fala, tem alguém me dando tchau e não estou conseguindo ver. Entendi. A maior parte das pessoas descobrem que são míopes, às vezes na comparação com algum parente, né? Fala, olha, você está lendo aquela placa? A pessoa fala, não, nossa, eu não estou lendo. Fala, eu estou lendo. Aí fala, opa, tem uma coisa errada comigo, né? Claro que quando tem... e principalmente os educadores, né? Os professores do ensino fundamental, né? Da rede infantil, eles são extremamente capacitados, né? E grande parte deles estão atentos aos alunos e conseguem identificar se ele tem algum problema. Isso é importante, Inês, porque a dificuldade de enxergar, e quando eu estou falando, não estou falando de doença, de grau, coisa simples, é uma das principais causas de baixo desempenho escolar no mundo. Então quer dizer que você deve, mesmo que você ache que seu filho enxergue bem, você deve
frequentar, levá-lo a uma consulta oftalmológica com o médico oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para se certificar que está tudo bem, não só a questão do grau, mas também retina e outras coisas, e poder tirar dúvidas também sobre o uso de smartphone, tecnologias, mas a gente tem que usar essas tecnologias. Colocar essa consulta na rotina. Colocar essa consulta na rotina, né? E especialmente na fase escolar, né? Na fase de alfabetização é muito importante. Mas normalmente as crianças acabam sendo muitas vezes detectadas pelos próprios professores. O Arthur, para a gente finalizar, e uma dica não menos importante, já falamos da consulta, falamos do cansaço, do bom senso em relação às telas, né, descansar um pouco, né, deixar a criança brincar, seja dentro de casa ou no quintal, mas eu quero falar um pouquinho sobre o tempo seco, só para a gente encerrar. A gente sabe que a hidratação, tomar bastante água, é bom para o organismo, para o olho especificamente, nesse tempo seco, enquanto não chove, não melhora essa umidade relativa do ar. Tem alguma recomendação, algum segredinho que você possa passar para a gente? Ginês, excelente pergunta, né? A gente tem algumas medidas comportamentais que podem afetar bastante e melhorar a sua situação. Primeira coisa, então, ter certeza que se você está tendo qualquer desconforto em qualquer atividade, seja na tela ou seja em outra atividade, mas na tela é mais frequente, você tem que avaliar algumas coisas. Primeiro, você não tem grau, tenha certeza que você não está, às vezes, mascarando um grau e forçando ele, você está tendo dor de cabeça. Segundo, faça suas pausas. E terceiro, crie um ambiente de trabalho ou ambiente de lazer adequado, com iluminação adequada, né? E como que a gente pode controlar a umidade relativa do ar? Você pode comprar aqueles umidificadores, né, que existem à venda em diversos tipos de estabelecimentos, desde farmácias até lojas de eletrônicos. Aquilo ajuda bastante a aumentar a umidade relativa do ar naquele cômodo que você está. Outra coisa que você não tiver, se você não quiser fazer algum investimento nesse nível, você pode pegar toalhas, por exemplo, toalhas molhadas e colocar no ambiente, né? Aquela evaporação daquela água ajuda também a umidificar o ar. E a outra coisa que é muito importante, além da hidratação, como você já comentou, seria a utilização de colírios lubrificantes, né? Os colírios lubrificantes nos ajudam também a não ter a sensação do olho seco e não sofrer com sintomas. E por último, não menos importante, lembrar de piscar. Às vezes, um oftalmologista uma vez inventou um aparelhinho para alguns pacientes que usavam lente de contato e piscavam um pouco, que ele dava uma vibrada de tempo em tempo para a pessoa lembrar de piscar. Então, assim, lembra de piscar, coloca às vezes um post-it no seu monitor, pisca. Então, quando você olha ali, você lembra de piscar, porque se você reparar alguém, um dia que você estiver perto de alguém mexendo num tablet, você trabalhando, você vai ver que ela simplesmente está no estágio de concentração tão alto na tela e ela não está piscando. Vamos piscar mais a partir de agora, é uma dica importante. Eu conversei com o Dr. Arthur Rezende, oftalmologista, trouxe aqui informações, né, e dicas importantíssimas para a saúde do olho nessa época de smartphone, tablet, né, computador, home office. Então a gente tem que cuidar também para evitar problemas mais graves, e também a importância de fazer uma visita frequente a um especialista, a um oftalmologista, para poder tirar as dúvidas. Quero agradecer, Arthur, pela tua entrevista, pelas suas informações aqui na CBN. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para demais esclarecimentos e desejo um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Agora são 9h56. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.